Olá, meu nome é Jamile, e o tema do meu trabalho é análise de poluição térmica em corporações de água. Para fazer essa análise, eu utilizei duas equações diferenciais e modelei no aplicativo Simulink. Então, uma breve introdução sobre a importância desse tema e os motivos por trás disso é que a regulação da temperatura é um dos fatores essenciais para os ecossistemas aquáticos. Porque essas mudanças no equilíbrio térmico, elas podem impactar negativamente as espécies que habitam os rios, lagos ou outros corpos aquáticos, podem alterar os ciclos reprodutivos de migração e sobrevivência, especialmente aqueles que possuem tolerâncias térmicas específicas. É, Além disso, essas temperaturas inadequadas, elas podem comprometer a qualidade de água, afetando os seres humanos também. Os empreendimentos humanos, eles têm modificado os padrões de água dos rios, então, indústrias que despejam essa água ou outros contaminantes que têm uma diferença de temperatura, pode causar esses desequilíbrios ambientais. Então, o monitoramento e a modelagem de impactos que a poluição térmica pode causar é bem importante para a gente investir em ações de mitigação. Então, mais uma vez, brevemente, o objetivo desse trabalho foi modelar o impacto da poluição térmica em um corpo d'água, não especificado, foi rio, lago, mas uma análise geral. Causada por uma descarga de água aquecida por meio de resoluções de sistemas de equações diferenciais, através do simulador Simulink. Então, o modelo foi montado no aplicativo e ele resolveu essas equações. A metodologia utilizada foram revisões bibliográficas, artigos, leis, etc. Conteúdos de apoio demonstrados em aula, estudos semelhantes para um entendimento melhor do problema, para ver como as equações e as componentes se relacionam, e o uso do simulador Simulink para rodar um modelo. Bom, então sobre a descrição e um método de raciocínio para modelagem do sistema. O modelo ele se baseia num corpo de água de volume qualquer, qual sofreu impacto na sua temperatura devido a uma descarga de um poluente térmico. A taxa desse poluente, de concentração desse poluente, é esse dc HIT dt. Essa é a taxa de variação da concentração do poluente. Analisando uns casos de impacto de poluição ambiental e como a temperatura e os poluentes afetam a água, né, em algum corpo de água, o raciocínio foi o seguinte, que a taxa de variação na concentração do poluente vai atuar diretamente no aumento da quantidade de calor Qin. Esse Qin seria qualquer tipo de calor, seja ambiental ou por algum outro fator, que não venha a ser especificado, mas uma análise mais profunda pode ser sim especificado. Aqui nós estamos trabalhando com uma coisa mais geral. Mas, continuando, que é uma quantidade, vai atuar diretamente no aumento da quantidade de calor que entra no sistema, ou seja, ele vai influenciar diretamente na variação da temperatura da água. Concomitantemente, a variação na troca de calor com o ambiente, o T menos T env, que é o coeficiente de troca de calor com o ambiente, então foi utilizado o coeficiente de troca de calor do ambiente com a água, T a temperatura da água e menos o T env, que é a temperatura do ambiente.
Então, vai influenciar na degradação do poluente Carrit. Então, por fim, esse U vezes T menos T env vai atuar diretamente, vai adicionar a degradação do poluente no Carrit, que o Carrit é a degradação do poluente. Então, ele vai ser o fator que vai ajudar na degradação do poluente. Isso porque, de modo simplificado, o que foi pensado nesse modelo foi uma generalização. Então, o fator mais impactante de degradação do poluente vai ser a interação dele com o ambiente, mais, mais especificamente o ar e outros fatores. Então, para Carrit, como não tem um número de degradação de poluente estabelecido na literatura, o raciocínio utilizado foi o seguinte: utilizar um modelo de decaimento para aproximar um número para essa degradação do poluente, do tipo Q igual a uma constante vezes exponencial elevado a um alfa sobre T, que seria o tempo ou qualquer outro parâmetro de medida. E foi utilizado para estimar um valor para essa variável. Assim, eu estabeleci que Carrit vai ser igual a um K0 vezes uma exponencial elevado a um alfa, tá faltando ali, vezes a diferença de temperatura da água para o ambiente. E o K0 foi obtido assumindo que o poluente vai ser reduzido pela dissipação do calor para o ambiente. Então, vai estabelecer uma relação de U, que é o coeficiente de troca de calor, sobre o volume. Para obter essa primeira aproximação para um Carrit, utilizei como base uma constante de desoxigenação que também sofre influência da temperatura. Foi o que eu mais encontrei na literatura sobre essa constante de dissipação, de degradação de poluente ou de outro indicador ambiental. Eu utilizei essa constante porque ela também sofre influência da temperatura. Eu encontrei esse número baseado em um artigo que estimava essa constante, uma aproximação assim um pouco aleatória. Bom, então uma primeira aproximação para Carrit foi esse 0,3, que seria essa constante de desoxigenação, dividido, que é igual a constante dividido pelo volume, vezes uma exponência ou exponencial elevado a um alfa. O 25 foi a temperatura inicial da água utilizada, arbitrariamente também, por ser um número mais comum de se encontrar de temperatura da água, menos a temperatura ambiental, que foi utilizada uma temperatura maior e uma menor, que é de 21 graus e de 25. Aí os alfas obtidos foram de 2,5 para 21 graus e 0 para 25. Aí a partir disso a gente obteve o Carrit para cada temperatura do ambiente. Bom, aqui um modelo feito no Simulink. No canto superior esquerdo está a taxa de concentração de poluentes somado ao QIN. Depois, no canto direito, a taxa de variação da temperatura. E aí dá para ver aqui nessa saída
que vezes a diferença de temperaturas, eles estão conectados no Carrit também, formando um ciclo aí. E a temperatura da água também foi usada iteradamente para onde ela aparece. Então, daí foram criados dois cenários, né, para modelar. O primeiro é que se tem uma taxa de saída de calor menor, seria 10 elevado a 2, uma temperatura ambiental de 25 graus e o volume de 741 mil. Então, o modelo chegou nesse aumento de temperatura, o que foi esperado, já que com uma menor taxa de saída e uma temperatura ambiental maior, essa água tende a não dissipar esse calor e aumentar a sua temperatura. Daí, no cenário 2 tem uma taxa de saída maior e uma temperatura ambiental menor. Então, para o mesmo volume, temos que percebe-se um decaimento no aumento da temperatura. Então, a gente consegue chegar na conclusão de que é diretamente proporcional. Se você tem mais entrada de calor e menos saída, você, consequentemente, vai aumentar a temperatura da água e vice-versa. Então, a gente chega nessa conclusão que eu citei agora há pouco, e além do mais que os fatores ambientais eles ajudam a dissipar ou não o calor recebido. Então, além dos fatores físico-químicos da água, a gente tem os fatores ambientais que acarretam nesse aumento ou diminuição da temperatura. Vale destacar aqui que essa é uma análise bem geral e que esses fatores podem mudar de ambiente para ambiente, de sítio para sítio, de local para local e varia muito dependendo das condições ambientais. O aumento da temperatura, ela ambiente, ela pode auxiliar numa maior evaporação da água, diminuindo o calor. Mas como a taxa de degradação do ambiente, da água, a taxa de degradação do poluente foi baixa ou foi muito alta, então se estabelece uma relação direta por causa disso. Porém, mais fatores e mais cenários podem ser avaliados para um melhor detalhamento desses fatores. Essas aqui foram algumas referências utilizadas e muito obrigada.